Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula pelo Saúde 5 Estrelas. Gabriel Gonçalves aqui. Hoje vou apresentar para vocês um kit de documentos e ferramentas muito importante para todo fisioterapeuta que trabalha com pacientes particulares. Esse kit ele já está disponível dentro da nossa plataforma Saúde 5 Estrelas, mas a maioria dos nossos alunos não utilizam eles. Então eu estou gravando essa aula aqui para apresentar eles para vocês e além disso eu vou deixar o link do Drive abaixo dessa aula para que você possa baixar todos esses documentos e utilizar aí no seu dia a dia, caso você ainda não tenha um software de gestão mais completo ou ainda não tenha acesso a esses documentos e ferramentas para utilizar. Basicamente, quando vocês tiverem acesso ao Drive, vocês vão ter esses documentos e ferramentas e também mais alguns outros modelos de orçamentos, alguns relatórios que vocês podem estar utilizando. Esses que estão nessa pasta eu considero assim o kit básico de sobrevivência de um fisioterapeuta. Então eu vou apresentar eles para vocês. Aqui nós temos uma ficha de avaliação, que aqui está marcado como ficha de avaliação domiciliar, mas na verdade ela é uma ficha de avaliação de fisioterapia. Aqui você consegue fazer uma avaliação das principais patologias aí, porque ela é uma ficha de avaliação um pouco mais ampla, então ela tem coleta de dados básico, ela tem espaço para testes específicos, ela avalia dor, ela avalia cirurgias, então vamos pensar como uma ficha de fisioterapia mais completa, tá? Claro que dentro das especialidades você vai ter algumas escalas que você vai ter que aplicar individualmente, mas essa, vamos dizer assim, quebra um galho para você conseguir avaliar os principais pontos de um paciente. Aqui nós temos controle de presenças e faltas, controle dos atendimentos dos pacientes, controle financeiro, gestão simplificada domiciliar, plano de tratamento, venda de plano de tratamento, prontuário. Essa é uma ferramenta de gestão completa. Essa ferramenta eu estou disponibilizando para que vocês possam estar utilizando. Uma ferramenta mais completa de gestão. Termo de consentimento livre esclarecido e termo de uso de imagem. Nós vamos entender um pouco mais sobre cada uma delas. Essa ficha de avaliação, eu tive acesso a ela. Eu sou professor de Excel, sei mexer muito bem no programa. Estava desenvolvendo uma ficha de avaliação para mim e dentro de um dos treinamentos que eu participei dentro da minha carreira, eu tive acesso a essa ficha de avaliação. E aí eu fiz algumas adaptações à minha realidade, trabalhando com pacientes do meu nicho. Então eu amplifiquei um pouco mais essa ficha de avaliação e coloquei mais alguns dados. Então ela vai servir muito bem aí para vocês. Eu gosto de utilizar bastante ela no tablet, então facilita bastante para mim. Se você pode utilizar no computador ou se você for utilizar no celular, você precisa ter o aplicativo do Excel baixado, tá bom? Então a partir do aplicativo do Excel você vai conseguir fazer as modificações necessárias. Se você não tiver o aplicativo do Excel baixado, Android, Apple, tem alguns outros aplicativos que abrem arquivo Excel do Excel e você consegue editar. Aí é importante você ir na Apple Stores ou você ir no Google Play e verificar lá quais são esses aplicativos que podem abrir esses arquivos do Excel para que você possa fazer de novo o preenchimento das informações dessa ficha de avaliação e também utilizar os recursos de seleção dela, tudo bem? Então você quer fazer uma marcação aqui, você vem e faz o clique dessa marcação, tá? Então aqui nessa ficha de avaliação você vai colocar os dados básicos dos pacientes, vai fazer a coleta de dados iniciais do estilo de vida, você vai entender o diagnóstico fisioterapeuta, diagnóstico médico, você vai preencher aqui como é que tá essa parte de movimentação geral desse paciente. Aqui você tem alguns movimentos para você avaliar, que é como esse paciente está ficando em decúbito ventral, decúbito dorsal, sentado, ajoelhado e semi-ajoelhado. Então você coloca esse paciente nessas posições e avalia ele. Aqui você vai conseguir avaliar o grau de espasticidade desse paciente, escala de dor, para que o paciente possa referir aonde estão essas dores. Aqui você tem algumas complicações associadas que você precisa preencher. Perguntas intencionais e aqui vem com alguns testes específicos, né? Algumas questões de nível de participação, pontos positivos, o que você observou desse paciente e também se você decidir fazer alguns testes que você mesmo definiu aqui, você pode estar colocando aqui as informações desse teste, quais são os parâmetros que serão observados
e preencher aqui. Então, de novo, é uma ficha de avaliação que ela é no formato digital, então você pode imprimir ela se você quiser. Então você coloca lá as configurações do Excel e faz a impressão dela para você fazer o preenchimento. Tem pessoas que gostam muito de fazer preenchimento em papel e caneta. Eu particularmente sempre uso dessa forma e essas fichas de avaliação eu salvo no Drive. Isso é uma coisa que todo fisioterapeuta deveria ter o hábito de carregar coisas importantes dentro de um drive, né? Dentro de uma nuvem segura, né? De arquivos que você tem dupla verificação, para que esses arquivos, claro, não vazem, esses dados caiam nas mãos erradas, mas ainda assim eu prefiro fazer dessa forma, porque eu fiz essa ficha de avaliação, às vezes eu coloquei num papel, vou ter que armazenar, daqui a pouco eu perco, não tenho acesso mais a essa avaliação desse paciente. Não, os meus pacientes, eles entraram em contato comigo, fecharam o tratamento, daqui a um ano eles vão voltar, eu vou procurar no Drive a ficha de avaliação com o nome desse paciente e vou encontrar lá e vou entender o que estava acontecendo com ele há um ano atrás. Quando eu for para o novo atendimento, eu já tenho muito mais clareza. Quando você atende muitos pacientes, você acaba não conseguindo lembrar de todos os casos específicos, então é importante ter uma organização como essa, tá? Então essa ficha de avaliação está disponível lá para vocês podem estar utilizando, tá bom? Dando sequência, controle de presenças e faltas. Hoje a gente tem muitos softwares que fazem o controle de presenças e faltas, né? Onde você consegue fazer confirmação, falta do profissional, falta do paciente. Quanto mais tecnologia você utiliza a seu favor, melhor, óbvio, né? Então a gente tem algumas ideias aí de desenvolvimento de software, a gente tem algumas ferramentas no mercado hoje que vocês podem estar utilizando. Aqui na nossa empresa a gente utiliza a plataforma VET. Dentro da plataforma VET você consegue fazer controle de agenda, controle financeiro, prescrição de exercícios e cadastramento de clientes. Então isso é o básico aí de um software de gestão e eles fazem muito bem esse básico, desenvolvem muito bem esse básico. Pô, Gabriel, eu não quero fazer um investimento de R$60 por mês, de R$35 por mês, R$400 por ano, R$700 por ano. Eu particularmente acho que esse é um investimento mínimo necessário para você tocar o teu modelo de negócio. Faz parte, você tem que ter isso. Mas não, Gabriel, eu quero começar mais simples, eu quero resolver comigo, então uma ferramenta como essa vai te atender bem. Você vai basicamente colocar aqui o nome do paciente, você vai imprimir uma ficha como essa, você vai colocar lá, Gabriel, por exemplo. Toda vez que eu aperto aqui para deixar ele faz a troca ali do slide. Gabriel, então um exemplo. Então aqui, que dia é hoje? Hoje é dia 21. Então, dia 21, Gabriel veio, então você vai colocar aqui, presença. Não, ele não faltou. Não, hoje ele veio fazer uma reposição. Então você pode preencher ele aqui ou você pode imprimir e fazer o preenchimento de novo manualmente. Isso pode ser um controle inicial, por exemplo, de uma secretária. Você pode dar isso aqui numa mão de uma secretária. Deixa eu dar um zoomzinho melhor para vocês conseguirem ver. Eu posso dar isso na mão de uma secretária e ela acompanhar isso para mim, para ver se está, de novo, acontecendo a gestão eficiente de um espaço, de uma clínica, né? Então toda vez que um paciente chega ali, ela preenche ali e já faz a marcação se esse paciente veio ou não, para depois atualizar ou para depois mostrar um relatório para você de como foi a movimentação da clínica, do consultório. Ou você que está no carro fazendo atendimento domiciliar não vai conseguir abrir teu software de gestão agora, não vai conseguir abrir a tua tabela do Excel para preencher as faltas, presenças, reposições. Você vem aqui, imprime, coloca aqui o mês de referência, é agosto, setembro, outubro, e vai preenchendo os pacientes. Tem mais de 10 pacientes, aí você imprime mais uma folha e vai fazer o preenchimento por lá. Então isso é uma boa forma de fazer um controle mais na visão do profissional, tá? Não da visão do paciente, controle de atendimentos do paciente. Então, isso aqui é um controle mais para o profissional. Recomendo bastante que vocês utilizem. É simples, mas é bastante eficiente. Esse aqui seria mais para o paciente, tá? Então, às vezes você quer deixar um controle para o paciente, você quer fazer um preenchimento do controle individual de um cliente, você quer deixar isso na casa desse paciente, você quer deixar esse relatório com o paciente, então toda vez que ele vem você assina. Então isso aqui você vai colocar o dado do paciente aqui, o mês de controle desses atendimentos e aqui tem os dados do dia 1 até o dia 31. Isso aqui é considerado um prontuário? Não, não é considerado um prontuário. Isso aqui é um controle mais simplificado. Ele é um controle mais simplificado de preenchimento de informações de pacientes. Então, isso é muito bom para você acompanhar como é que o paciente está indo de um atendimento para o outro, sem precisar abrir de novo um prontuário para ver as informações mais complexas. Então, aqui geralmente eu marco presença do paciente, pressão arterial, então vou colocar lá, por exemplo, 120/80. Se tiver impresso, eu vou fazer por escrito isso, coloco lá a saturação desse paciente.
coloco alguma observação, paciente com dor, paciente com desconforto, paciente com alguma complicação específica, eu vou colocar aqui essa observação sobre esse paciente. E caso tenha algum controle financeiro que deve ser pago, eu devo fazer. Geralmente, quando o paciente fecha um plano de tratamento, por exemplo, de 10 atendimentos, eu vou colocar lá, por exemplo, 1/10. Então, é o primeiro atendimento de 10 já pagos, tudo bem? Ah, não, o paciente paga semana a semana, então eu vou colocar lá, não pago. Quando o paciente pagar, aí eu vou fazer de novo, quando o paciente pagar, aí eu vou fazer de novo um risco aqui, fazendo o indicativo que ele pagou. Então, eu coloco lá, não pago, e aí depois que ele paga, eu faço um risco aqui, observando que esse paciente fez esse pagamento. Então, são algumas questões aí que a gente sempre está observando nesses controles. Geralmente, isso é uma guia bastante utilizada para controle mais simplificado dos dados do paciente, além do prontuário, tá? Que hoje a gente faz esses prontuários todos eletrônicos. Então, aqui dentro da nossa empresa, a gente não faz mais prontuário em papel e caneta. Com exceção de uma profissional nossa que ainda prefere fazer dessa forma, então a gente não vê problema que ela faça disso dessa forma, desde que a gente tenha esse controle certinho. Tanto eu quanto os fisioterapeutas que trabalham comigo, hoje a gente faz sempre prontuário eletrônico, né? Escolhe uma boa plataforma de prontuário e faz o preenchimento todo eletrônico, costuma ser bem melhor, tá? Controle financeiro. Então, essa é uma ferramenta simplificada de controle financeiro, também no Excel, que vai ajudar vocês aí a entender um pouco mais do controle das movimentações financeiras de vocês de forma gratuita, né? Hoje a gente tem muito aplicativo aí, né, de celular, de computador que vocês podem utilizar. Aqui dentro da nossa empresa a gente utiliza um aplicativo chamado Conta Azul. Então é um aplicativo que a gente usa específico para controle financeiro. Por que, Gabriel? A VED já não tem isso? A VED tem isso, só que a nossa empresa é uma empresa um pouco mais complexa. Então não faz muito sentido eu ficar colocando, por exemplo, movimentações de curso online dentro da VEDS. A VEDS faz um controle individual da minha agenda. Então, quando eu tenho colaboradores, aí o controle lá na VEDS não funciona tão bem. Eu tenho que adicionar mais um usuário. Então, eu prefiro trazer o controle financeiro do time de fisioterapeutas para o Conta Azul, que é o software direcionado pela nossa contabilidade. Então, é um programa que funciona bem para nós. É um programa pago. Então, tem essas questões também, né, de investimento. Mas, para mim, como diz, tecnologia e observação de dados específicos da empresa são sempre muito importantes para a gente estar continuando crescendo, tá? Então, assim... Essa é uma ferramenta mais simplificada. Então, você vai vir aqui, por exemplo, no mês de janeiro e você vai fazer os preenchimentos de entradas e despesas. Suelen fez um pagamento no valor de R$ 120. Em que data? Ela fez no dia... vamos colocar aqui dia 10, por exemplo. 10/1. Então, pronto. Tem o controle ali do pagamento desses atendimentos e ele já me deu um indicativo lá. E como eu tinha uma despesa marcada aqui, ó, tá vendo que eu tinha uma despesa? Vamos supor aqui que seja materiais. Então, eu tive que comprar alguns materiais e eu coloquei ali que foi gasto no dia 10/1 também esse valor. Então, a minha tabela ali, ela já me dá que eu tive de faturamento R$ 120 nesse mês, eu tive de despesa R$ 50 e o resultado até o momento, né, que seria, vamos dizer assim, a margem de lucro, está em R$ 70. Então, ele me mostra ali essas informações e me dá um direcionamento no gráfico de como que nós estamos, por enquanto, em janeiro. Aqui no resumo, ó, ele já vem me trazendo os dados atuais de janeiro em relação aos outros meses. E nas outras tabelas, eu vou preenchendo os dados das outras tabelas. E aí, eu vou conseguindo ter esse comparativo de oscilação. Ó, então, aqui todos eles têm 50. Mas se eu vim aqui colocar, por exemplo, aqui um paciente pagou um plano de tratamento, Dona Maria... Ela pagou lá, por exemplo, R$ 1.125, por exemplo. Olha como a tabela vai destoar e como lá no resumo a gente vai ter uma mudança do gráfico, porque ele teve um aumento significativo durante aquele mês. Então, isso é para controle financeiro anual, para vocês ficarem observando de novo o controle financeiro da empresa ano após ano. Então, uma tabela que serve muito bem para vocês acompanhar a média de faturamento, média de despesa, média de lucro e como é que está essa reserva de emergência e o valor que sobrou até o momento. O nome reserva de emergência não é o melhor nome para isso, né? Não é uma reserva de emergência, mas ainda assim é só para vocês compreenderem mais ou menos como essa tabela funciona. Então, eu quero fazer um controle financeiro, usa ela vai quebrar um galho ali para vocês. Não é, de novo, um software de gestão, não é algo complexo, mas muitas vezes os serviços eles não são complexos também. O que o profissional precisa é adquirir o hábito de preenchimento de
coletas de dados como esse, né? Então, nessa ferramenta, por mais que seja limitado as possibilidades aqui, ainda assim, geralmente, para a maioria dos negócios, ela vai conseguir atender bem aí. E aí, a partir do momento que vocês forem crescendo mais, vocês vão fazendo upgrade para plataformas de gestão mais caras, tá? Aqui seria um software de gestão, uma tabela de gestão um pouquinho mais complexa, né, com mais dados. Então, aqui você consegue fazer cadastramento de horários, né, de agenda, para você ter uma noção. Cadastro de pacientes, agendamento, controle de presenças e faltas, e lá no finalzinho você tem um relatório dos dados mais importantes anualmente, né? Então, o que aconteceu de presenças, faltas e reposições no mês de janeiro, fevereiro, março, abril. Então, vamos entender um pouco mais como seria essa ferramenta. Então, você vai chegar lá, vai ter um paciente, vai fechar um tratamento com você, e aí você vai lá e vai colocar, esse paciente vai fazer fisioterapia comigo, por exemplo, 10 ao meio-dia, então eu vou lá e vou trocar a corzinha desse gráfico e vou colocar lá, Maria, por exemplo. Um exemplo, só para a gente entender aqui resumidamente. Então, a Maria fechou aqui um tratamento comigo 2 vezes por semana, tá? Então, ela vai fazer aqui e aqui. Aqui. E aí, beleza, é só para mim visualmente conseguir ter uma noção. Se você trabalha com pacientes que mudam de semana para semana, então a cada semana você vai atualizando a tua tabela aqui para ir observando. Você pode fazer cópias se você quiser aqui da tabela, é só colocar aqui em mover ou copiar. Você vai colocar criar uma cópia e ele vai criar uma cópia. Daí você vai criando cópias da semana e vai se organizando dali para frente. Um exemplo, tá? Não é um recurso específico para isso, mas é algo que pode resolver esse problema de forma inicial. Então, 2 vezes por semana eu vou colocar lá, paciente Maria, ela vai fazer 2 vezes por semana. Então, ela vai fazer 1 hora de fisioterapia, da 10 ao meio-dia, por isso que eu fiz 2 marcações. E o valor do tratamento dela, por exemplo, ficou R$180 cada atendimento. O que a tabela faz? Então, ela entende que a dona Maria vai fazer 2 vezes por semana, e se o atendimento é 180, ele já coloca lá R$360 por semana que essa paciente vai pagar. E aí a tabela vai me dar umas projeções. Quanto vai ser a entrada semanal, quanto vai ser a projeção mensal de ganho só com essa paciente e qual é o ticket médio. Se eu colocar outro, vamos colocar aqui, seu João, um exemplo. Opa. João. Aí. Então, o seu João vai fazer 3 vezes na semana, só que o valor vai ser diferente. Vamos lá. Aqui, opa. Aqui. Aqui. E aqui. Aqui e aqui. Então, o seu João vai fazer 3 vezes na semana, ao valor de R$225 cada atendimento. Então, o seu João, 3 vezes na semana, por semana ele vai ter que me pagar 675. Isso é uma projeção. E aí, por causa disso, a projeção mensal de ganhos vai ser aproximadamente 4.347. Não é um valor exato, é uma projeção, tá? Pode ter falta, pode ser um mês que tem um pouquinho menos de atendimento, mais atendimento e assim por diante. E o ticket médio desses atendimentos, eles estão em R$207, porque a gente tem uma paciente que paga 180, 2 vezes por semana, e outro paciente que paga 225, 3 vezes na semana. Então, a média de preço dos seus atendimentos é R$207. Então, essa é uma tabela que me permite observar essas coisas, principalmente para quem trabalha com agenda fixa, que os pacientes vêm e vão fazer um tratamento de 1 mês, 2 meses. Então, isso visualmente é muito fácil de organizar. Cadastramento de paciente não tem muito segredo, você vai vir aqui nessa parte da tabela, vai preencher os dados do paciente, né? Basicamente isso, vai colocar lá nome, data de nascimento. Quando colocar data de nascimento aqui, ele já vai fazer um preenchimento ali, mostrar quanto de idade o paciente tem. Vou colocar a patologia, por exemplo, AVC, um exemplo, observação, grupo, telefone, celular, acompanhante, indicação, endereço, valor do atendimento, início, término. Então, você preenche os dados desse paciente e a tabela vai sendo alimentada a partir disso que você vai preenchendo. Agendamento, às vezes você tem uma secretária e quer ver que ela vai fazendo agendamentos aqui, você coloca essa pasta. Uma das coisas legais do Google Drive é que você pode, por exemplo, colocar uma pasta compartilhada no Drive. Então, todos os arquivos que forem mexidos naquela pasta já são atualizados na nuvem. Então, às vezes você tem uma secretária aqui, ela faz o preenchimento para você. Ah, vai ter um paciente que vai vir no dia tal e tá marcado aqui. Então, você vai lá, abre aqui, dá uma olhada nas informações desse paciente, tá bom? Então, é legal, assim, quando você trabalha em multiplataforma, então você consegue fazer o acompanhamento dos agendamentos do dia, tá? E
Aqui seria mais uma opção de presenças e faltas, né? Então, você vai colocar o nome do paciente, a patologia, o tempo do atendimento, os dados básicos dele aqui. E aí você vai colocar, por exemplo, presença, falta ou reposição. Se você colocar presença aqui, a tabela já vai começar a somar lá no final. Aqui, ó, uma presença. Ah, não, aqui foi falta. Aqui foi reposição. Aqui foi presença. E ele vai somando lá os dados aqui na tabela e vai dando o controle total dos seus atendimentos, que vem aqui para a última parte, que é o relatório anual. Então, ela tem janeiro, teve uma presença, 2 faltas e uma reposição. Então, essa é uma tabela simplificada de gestão que pode estar atendendo as demandas de vocês, caso vocês não tenham uma ferramenta aí para fazer um controle básico como esse, tá bom? Dando continuidade, venda de plano de tratamento. Então, a gente tem uma aula dentro do Saúde 5 Estrelas aqui que a gente fala sobre esse documento, que é um documento de venda de plano de tratamento. Aí é legal você colocar o teu papel timbrado dentro desse arquivo para apresentar para o seu paciente, mas esse é um modelo bem interessante porque visualmente as pessoas tendem a ter uma taxa de conversão melhor no processo de vendas. Plano de tratamento deve ser vendido durante a avaliação. Esse é um princípio importante. Avaliou o paciente, fez o primeiro atendimento, vende o plano de tratamento. Existem modelos de negócio que avaliam sem atender e vendem o plano de tratamento. Pode ser uma opção também. Funciona, se funciona, beleza. Vai lá, avalia o paciente, mostra o problema dele, diz o que precisa ser feito e faz a venda do plano de tratamento. Eu, particularmente, gosto de fazer a avaliação, fazer o primeiro atendimento já e depois vendo o plano de tratamento já com o paciente feliz, alegre, com algum tipo de resultado que ele conseguiu proporcionar dentro da fisioterapia. Se você é bom naquilo que você faz, geralmente você tem que conseguir trazer algum tipo de melhora para o seu paciente no primeiro atendimento. Se você não consegue fazer isso, alguma coisa está errada, né? Mesmo nos pacientes mais graves, essa semana eu fiz a avaliação de um paciente muito complexo, com muitas deformidades e tudo mais, e que o prognóstico não é bom, mas ainda assim no final do atendimento ele saiu e falou assim: muito legal o que você fez aqui hoje. Simples, complexo, mas trouxe alguma melhora para ele. Então, a partir dessa melhora, ele entende que o meu tratamento tem valor. Então, ele tem mais chance de comprar um plano de tratamento naquele momento. É o momento de eu fazer uma oferta. Tá? Então, depois da avaliação do primeiro atendimento, eu sento com um arquivo como esse imprimido para esse paciente, impresso para esse paciente, e aí faço o preenchimento dos dados. Olha, o valor de sessão da sessão individual fica em R$250. Esse paciente ele vai precisar fazer inicialmente aproximadamente 20, 30, 10, 15 atendimentos. Então, eu coloco lá, ele vai fazer 15 atendimentos, 20 atendimentos. E aí depois a gente vai reavaliar. Se o paciente precisa de mais fisioterapia, se é um paciente com uma patologia mais grave, a gente reavalia depois de 20 atendimentos. Eu não gosto de vender planos de tratamento maiores do que 20 atendimentos. Eu acho demais. Então, se eu tenho um paciente mais que precisa de atendimentos por mais tempo, eu coloco 20 e depois eu, de novo, renovo esses atendimentos após os 20 terem finalizado. E aí aqui geralmente eu faço uma oferta para ele fechar o plano de tratamento. Então coloco lá um desconto que já estava planejado na precificação, coloco uma facilitação na forma de pagamento e peço a tomada de decisão do cliente em relação a isso. Então esse é um arquivo aí básico de sobrevivência de um fisioterapeuta, tá bom? Prontuário, como eu disse para vocês, hoje na nossa empresa a gente faz o preenchimento do prontuário eletrônico, mas isso não significa que você precise fazer também. Se você é fisioterapeuta domiciliar, se você trabalha em clínica, se você trabalha em consultório e prefere fazer o prontuário impresso e depois fazer o armazenamento dentro de novo, um depósito, alguma coisa assim, beleza. Esse é um documento importante que você não pode perder, só isso. Então é o documento para mim mais importante da fisioterapia. É o documento que mais evita problema. Você pode até não assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, mas você não preencher o teu prontuário, você está correndo risco de sofrer problemas. Porque se acontecer alguma intercorrência com esse paciente, ou ele questionar alguma coisa do seu tratamento, de novo, você não tem provas daquilo que você estava fazendo. Então, o prontuário é um validador disso. Nosso prontuário aqui da empresa ele é organizado de 2 formas. A gente organiza ele de 2 formas e, para mim, é a forma que mais funciona. Como é, Gabriel? Essa primeira página aqui é a página de dados gerais do paciente. Então, pensa nessa primeira página aqui, ó. Desculpa, estou na segunda página. Pensa nessa primeira página aqui como o resumo da avaliação. Se às vezes um outro fisioterapeuta vai vir atender esse paciente, aqui vai ter o resumo da avaliação.
E até mesmo para você, você não tem acesso à ficha de avaliação todo atendimento. Você não fica pegando a ficha de avaliação todo atendimento. Mas um controle de prontuário, sim, você tem que fazer em todo atendimento. Se então todo atendimento você der uma olhada nesse resumo do paciente, você vai lembrar de algumas coisas. Então aqui você vai colocar o fisioterapeuta responsável, CREFITA e a data. Data do início dos atendimentos, nome completo do paciente, data de nascimento, idade, sexo, estado civil, peso, altura, fumante, bebida alcoólica, medicação. Se você quiser trocar e colocar outros dados aqui que você considera mais relevantes, você pode fazer a troca. Aqui você vai colocar as observações gerais, história, avaliação, exames complementares, diagnóstico fisioterapeuta, prodiagnóstico fisioterapeuta, plano de tratamento, valor dos atendimentos, quantidade de sessões semanais recomendadas, quantidade de sessões decidida pela família. Então, aqui é um resumo do que foi acordado com o paciente. Basicamente, você não precisa perguntar para o cliente de novo. Você pega aquilo que você coletou da ficha de avaliação e atualiza aqui. Dando continuidade, aqui embaixo a gente faz o preenchimento das evoluções daquilo que foi realizado nos atendimentos. Então, geralmente eu não faço evoluções muito grandes, eu tento ser simplificado, né? Então, eu coloco lá. E aí, até mesmo por isso, eu imprimo uma página dessa e quando eu quero impresso e vou preenchendo dessa forma. Então aqui é um atendimento, aqui é 2, 3, 4, 5. Então uma ficha como essa tem o controle de 5 atendimentos. Então eu vou colocar lá dados dos pacientes, data do atendimento, financeiro, condutas realizadas, fizemos 3 exercícios de tanto, que é realmente a evolução, observação e assinatura do profissional. Preenche todas essas informações, segue preenchendo. No final dessa evolução, eu peço para o paciente fazer uma assinatura minha e uma dele aqui e armazena esse documento em um local seguro para ir fazendo os controles, tá bom? Como eu disse, isso é uma forma de fazer. Hoje aqui na empresa a gente prefere o formato de preenchimento de prontuário eletrônico. Funciona melhor, tá bom? A própria Védios tem isso e outras ferramentas do mercado também tem, tá? Então esse aqui é um termo de consentimento livre esclarecido, que é utilizado por fisioterapeutas para provar que a gente explicou para o nosso paciente os riscos desse tratamento. Então, por exemplo, você vai fazer fisioterapia, olha, você tem benefícios que você vai alcançar, mas eu não vendo resultado, eu não sei se você vai voltar a caminhar, eu não sei se a sua dor vai acabar. Então, basicamente, quando eu assino esse termo de consentimento livre esclarecido, eu estou dizendo que eu entendi que o meu fisioterapeuta explicou para mim essas questões. Então, esse é um documento muito recomendado pelo conselho, mas, sinceramente, na minha prática clínica não é um documento que eu utilizo. Por quê? Porque você vai no médico fazer uma consulta, ele não pede para você assinar um termo de consentimento livre esclarecido. Você vai num dentista fazer um procedimento, ele não pede para você assinar um termo de consentimento livre esclarecido. Então, não é um documento muito da nossa prática, a não ser que você vai fazer um procedimento um pouco mais invasivo, né? Você vai fazer uma cirurgia, você vai fazer um procedimento maior, aí você tem que assinar um termo de consentimento que você está entendendo o que você está contratando. E aí é até importante você colocar nesse termo a individualidade das questões que você está vendendo para esse cliente, tá? Então esse é um documento que eu deixo aqui porque é um documento que é importante você ter, caso necessário. Aí você faz o preenchimento dos dados, faz a assinatura de 2 testemunhas ou autentifica em cartório esse documento se você precisar. Você também pode pegar esse termo de consentimento livre esclarecido e colocar numa plataforma como ZapSign, por exemplo, que é de assinatura online e tá tudo bem, vai funcionar também. Mas ele é basicamente um documento para que o paciente ele relate que ele está ciente das coisas que podem acontecer dentro desse tratamento. E aqui a gente tem o termo de uso de imagem, quer postar foto das redes sociais dos seus pacientes, tá com medo que isso possa gerar um problema no longo prazo, assina o termo. Tá? Assina o termo. Em geral, isso é uma prática de segurança de mercado. Muitas vezes o profissional pergunta, posso postar nas redes sociais? O paciente fala, pode. E aí o profissional posta, e geralmente isso não vai gerar problema. Agora, você vai fazer um outdoor, por exemplo, com uma foto de algum paciente, você vai criar um conteúdo com uma foto de um paciente que você pretende ter mais alcance, assina o termo. Assina o termo, né? Então, assim, ó, eu até posto algumas fotos de alguns pacientes meus sem a assinatura do termo nas redes sociais, caso ele fale, posso postar nas redes sociais? Ele fala, não, cara, pode postar, sem nenhum problema. Mas se eu vou fazer algo maior, por exemplo, eu vou fazer um outdoor, vou fazer um flyer, vou fazer um negócio, aí eu peço para ele assinar o termo. Porque depois, se ele se arrepender, eu vou lá e vou ter que arrancar o outdoor porque o cara não quis e não gostou de como estava o outdoor? Não, ele assinou o termo de uso de imagem, então ele vai ter que, de novo, seguir esse protocolo. Então, esse é um documento importante para isso.
E para fechar, eu deixei mais uma ferramenta aqui para vocês, além das outras que vão estar para baixar dentro desse Drive também, né? Que são ferramentas aí de utilização diária de profissionais. Essa é uma ferramenta de gestão um pouquinho mais complexa, ainda assim é uma tabela do Excel também, mas que ela é esteticamente mais bonita e aqui você consegue fazer controle de presenças e faltas, controle de receitas, controle de despesas e cadastro de clientes. Então vamos pensar como é que funciona na prática. Isso aqui é um dashboard, isso aqui é o resumo da ópera. É o resumo da coisa. Então a gente começa por aqui, ó. Vamos cadastrar um cliente, cadastrar um funcionário. Então eu vou colocar lá, data da contratação, dia 21/5/2024. Como é o nome do funcionário? O nome do funcionário é Gabriel Gonçalves. Já vou mostrar ali para vocês de novo. Aqui, beleza, Gabriel Gonçalves. Qual que é a função? Fisioterapeuta. Boa. Tem salário, tem comissão, vai colocar ali preenchido. Beleza. Então tem um fisioterapeuta cadastrado. Vou voltar lá para o painel. Depois da próxima vez que eu for mexer aqui, eu vou ter aqui o Gabriel Gonçalves cadastrado aqui para poder visualizar as informações dele, tá bom? Então vamos vir lá, controle de presenças e faltas, cadastramento de clientes. Vamos lá, então vou colocar um paciente novo lá, seu João Miguel. Aí você vai colocar a data de nascimento do seu João. 90. Aí. Data, 34 anos, qual é a patologia? Ah, teve um AVC. Qual é o telefone, endereço, quantidade de atendimentos por semana? Ah, ele vai fazer 4 vezes na semana, ao valor de R$150. Então, tá lá, quantidade de atendimento na semana, valor previsto na semana. Ah, reparem só uma questão interessante, valor previsto na semana. Tem uma outra questão aqui, deixa eu só analisar. Valor previsto na semana, mensal, considerar. Eu acho que o dado está escrito valor previsto por atendimento, eu acho que é isso, porque se ele vai... Não, é isso. Valor previsto na semana. Então, se ele vai fazer 4 vezes na semana, o valor previsto na semana é R$150, é R$600 por semana. Então, aqui a tabela me dá uma projeção semanal e uma projeção mensal de quanto esse paciente vai me dar de faturamento, tá? E aí, se eu for colocando outros pacientes, por exemplo, Maria... Não vou preencher esses dados aqui de novo. Vou colocar aqui, a Maria vai fazer 2 vezes por semana. Então, ela vai fazer uma vez por semana ao valor de R$150. Então, vai me dar uma projeção lá agora de 3.000 e uma semanal de 750. Então, é interessante porque ele faz um vínculo aqui entre o cadastramento do paciente e uma projeção mensal e de ganhos enquanto esse cliente está cadastrado aqui. O cliente não está cadastrado mais ou não está fazendo mais fisioterapia com você, você pode excluir ele daqui ou apagar esses dados aqui que eles já não são somados aqui. Aqui você vai colocar as despesas. Que dia? Ah, dia 15/5/2025. Que tipo de despesa? Aí você tem uma setinha que você pode marcar, você escolhe. Ah, é uma despesa de imposto. Quanto você pagou de imposto? Descrição do imposto. Imposto do mês de fevereiro. Um exemplo. Sei que está atrasado, mas só para a gente ter uma noção. Quanto foi? Ah, foi R$2.856. Qual foi a forma de pagamento? Ah, eu fiz o pagamento por Pix, cartão, crédito, débito, fiz por Pix. Tem alguma observação? Não, beleza. Então, tá como uma despesa para o mês de maio, porque eu coloquei dia 15/5. Então, mês de maio está sendo marcado aqui. Controle de receitas, aí são pagamentos. Vamos colocar de novo agora o mês de fevereiro. Por exemplo, 15/2/2025. A gente nem precisa colocar, só 15/2 já é o suficiente. Ele já vai fazer o preenchimento. Quem foi o paciente que pagou? Olha que interessante. Deixa eu ver se... Ah, não, na outra parte. Vou colocar aqui, seu João. Aí. Qual que é a descrição da receita? Pagamento, fisioterapia. Qual foi o valor que o seu João pagou? 1.125. Qual foi a forma de pagamento? Ah, ele pagou no cartão de crédito. Tem alguma observação? Qual foi o funcionário que está atendendo ele? Gabriel Gonçalves. Como eu cadastrei o funcionário lá, ele começa a aparecer aqui. Por isso que a primeira coisa que eu fiz foi o cadastramento do funcionário. Controle de presenças e faltas. Aqui eu posso fazer um filtro para ver por datas específicas ou eu posso procurar pelo nome do paciente. Então aqui eu tenho o seu João e Dona Maria. Então vamos colocar lá. Hoje, dia 15/5, um exemplo. Nome do paciente. Aqui eu posso marcar o nome do paciente. Então vou colocar João Miguel, que está cadastrado lá. Qual é a patologia? Não é obrigatório colocar, mas se você quiser colocar, você coloca.
No dia 15/5, seu João teve presença, falta ou reposição? Presença. Beleza. Qual foi o profissional que atendeu? Gabriel Gonçalves. E aí, essas são as informações que eu preciso. Então, a partir de agora, ele está marcando aqui 000 porque ele está olhando dentro de um filtro anterior à data. Agora, se eu colocar aqui 25 até 25, aí ele vai começar a me mostrar os dados. Ou não. 30/1, 30/2, 15/5 de 2025. Era para estar mostrado. Não mostrou. Por quê? O que eu coloquei de errado? Bom, depois eu viro. Provavelmente na hora que atualizar a tabela, ele vai fazer a contabilização aqui, porque eu estou fazendo muita coisa de uma vez só. Estou fazendo cadastramento de cliente, estou fazendo muita coisa em geral. Geralmente isso pode costumar dar um bug. Vamos fechar e abrir de novo. Pode ser que eu esteja errado, mas geralmente isso é um fator que ocorre isso. Depois eu vou analisar de novo porque que não está pegando aqui. Vamos vir para o painel agora. E aqui eu já tenho agora a Dona Maria e o seu João cadastrados. E eu já consigo começar a ver algumas informações do meu serviço, né? De relatórios do meu serviço. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue ver. Então, ó, por causa dos preenchimentos de receita, despesas e lucro, eu já consigo ver os dados, eu já consigo ver quanto de imposto foi pago, eu já consigo ver de novo como é que foi em fevereiro, como é que foi em maio, e eu já consigo ver quanto de faturamento que esse profissional gerou específico. Se eu tiver outros cadastrados, eu consigo ver dados específicos dos outros profissionais. Então, é uma ferramenta de gestão que te dá um dashboard bem completo, não é difícil de preencher ela, mas ela funciona muito bem. Olha que interessante, aqui por algum motivo ele não está preenchendo, mas aqui ele preencheu. Então ele colocou aqui ó, que a quantidade de atendimentos do seu Miguel foi 1. Então ele colocou os dados ali certinho desse paciente que realizou os atendimentos, tá? Aqui ele não está contabilizando. Será que porque eu não coloquei o nome do seu João aqui? Foi por causa disso, tá? É o que faltou. Você tem que marcar aqui o paciente que você quer observar. Então, Dona Maria, tá tudo 0 lá. Eu não consegui nem marcar porque não tem nada dela. Aí, deu. Mas seu João já tem um atendimento. Então, faltou isso, marcar aqui o dado do paciente para você conseguir observar dentro desse período de filtro quantos atendimentos ele fez, quantas reposições ele fez, quantas faltas ele fez. Trouxe para o painel aqui e aí já consigo ver tipos de despesa, gráfico mensal, entre várias outras coisas. Essa é uma ferramenta muito boa, ela não estava disponível na nossa pasta antes e ela está disponível a partir de agora para vocês poderem utilizar, tá? Esses são algumas ferramentas e documentos gratuitos que vocês podem utilizar. Nós temos outras aulas dentro do Saúde 5 Estrelas falando sobre aplicativos, sobre ferramentas que a gente utiliza pagos aqui. A gente tem aulas da Védios, a gente tem aulas mostrando aplicativos de celular que eu gosto muito para fazer de gestão. Então a gente tem outras aulas na plataforma, se você quiser é só você ir lá na nossa parte de buscas e procurar sobre isso. Mas essas daqui são gratuitas. Essas aqui resolvem o seu problema para você começar a tocar isso de forma gratuita. Então, se você quer fazer um controle mais simplificado, se você quer economizar dinheiro, se você está com uma margem de lucro um pouco pequena, ou se você se dá melhor com esse tipo de ferramenta, utilize elas. Elas estão disponíveis para você dentro de uma ferramenta de custo-benefício muito baixo, como Saúde 5 Estrelas, né? Então, aproveitem aí que com certeza vai ajudar bastante vocês na prática clínica, certo? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A ideia era a gente mostrar um pouco mais dessas ferramentas para vocês. Fazia tempo que eu queria marcar essa aula. Como eu disse, abaixo dessa aula aqui eu vou deixar o drive para vocês. Também vou jogar lá dentro do nosso grupo do WhatsApp assim que a aula terminar. E aí vocês conseguem baixar todos esses documentos para estarem aplicando aí. E além disso, tem algumas outras coisas. Não deixe de acompanhar nosso drive lá. Baixa todas as ferramentas para vocês estarem utilizando. Combinado? Gente, um grande abraço para todos vocês e até a próxima aula.